abrir a nossa Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Hoje é o nosso culto de doutrina, de ensino da palavra de Deus. Vamos aprender algo que Deus tem para nós. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. A partir do versículo de número 35. Algumas Bíblias têm o tema aí, que o título, Jesus acalma a tempestade. Então, é um ensino que Deus quer nos dar hoje sobre a paz que excede a todo entendimento, aquela paz de Deus que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo. Versículo 35, capítulo 4, Evangelho de Marcos, diz assim: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval ou tempestade, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundado. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este? E até o vento e o mar lhe obedecem. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós entramos mais uma vez na Tua presença para te pedir que abençoe a Tua palavra, que venha sobre nós, ó Deus, os ensinamentos do Senhor, abra o nosso coração para aprender de Ti nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Irmãos, aqui você já deve até ter escutado, várias mensagens sobre esse tema. Essa passagem ela está também em Mateus, capítulo 8, e em Lucas, capítulo 8, mostrando a realidade da vida de Jesus em contraste com a vida de seus discípulos. Assim também, para nós podemos tirar aqui desse texto alguns ensinamentos, principalmente o ensinamento de se manter confiante, de se manter com a visão no alvo diante das perturbações, das tribulações e das adversidades que nós passamos. Então eu coloquei até um título nessa mensagem: O teu descanso te governa e mostra a tua maturidade. Porque nós sabemos que são dias, irmãos, trabalhosos, não somente esses nossos, mas também esses discípulos, e não somente eles, mas também Jesus, passou por dias de tribulações e angústias. O apóstolo Pedro, escrevendo acerca da vida de Jesus, fala que ele, como uma ovelha muda, ele não abriu a sua boca diante das afrontas, dos insultos, das perseguições, porque Jesus tinha uma confiança alicerçada em Deus. Embora ele sendo Deus, a Bíblia diz que ele se fez homem, para nos mostrar algo muito importante, nos fazer entender algo muito importante, que na sua figura humana, segundo escreve o escritor aos Hebreus, ele aprendeu a obediência
mediante aquilo que ele sofreu. Então, em muitas situações desastrosas, nós encontramos Jesus ali presente diante delas. Nós encontramos também um outro discípulo de Jesus, que é para nós sinônimo de maturidade espiritual e de descanso em Deus. Vamos falar um pouco sobre ele também, que é o apóstolo Paulo. Em resumo, irmãos, quem tem a vida e a mente cheia das promessas de Deus, não se abala diante das dificuldades enfrentadas aqui nesse mundo, aqui nessa terra. Ele pode até ter dificuldade diante de alguns obstáculos, mas os olhos dele estão sempre fitos nas promessas de Deus. Os olhos dela, a mulher cristã, vai estar sempre na promessa de Deus. Então, os olhos desses discípulos se perderam diante da dificuldade, porque havia um propósito. E o propósito encontra-se aí no versículo de número 35. Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: passemos para a outra margem, ou para o outro lado. O outro lado aqui, que a Bíblia menciona, o qual eles iriam chegar, era a terra ou a região dos Gadarenos. Jesus não se movia sem propósitos. Então, diante dessa promessa de Jesus, porque ele não se colocou diante de uma travessia daquele mar sozinho, ele disse: passemos para outra margem. Então, logicamente, os discípulos entenderam e, deixando a multidão, diz a Bíblia, eles levaram Jesus consigo no barco, assim como estava. Outros barcos também o seguiam. Então, saiu ali, naquele momento, uma comissão, juntamente com Jesus, para ir até a terra dos Gadarenos. A história dos Gadarenos nós conhecemos, também é contada por Marcos, é contada juntamente por Mateus e Lucas. Sabemos que eram ali pessoas que viviam numa cidade chamada Gadara, e lá havia um homem possesso de uma legião de demônios. Então, para entender essa passagem, nós temos que compreender que o propósito a ser cumprido por Jesus necessitaria de uma batalha espiritual a ser vencida. Necessitaria de um confronto direto com as trevas, porque Jesus jamais, volto a dizer, se locomovia sem um propósito de Deus. Os discípulos não entenderam. Os discípulos não compreenderam. E olha o que nós podemos notar nessa primeira questão que vamos desenvolver nessa noite. A paz que excede a todo entendimento tem que estar no governo da sua vida, no governo do seu coração, no governo da sua mente. Senão, diante dos obstáculos, você pode perder a sua bênção. Você pode perder o seu alvo. Porque assim que você determina algo diante de Deus, ou recebe de Deus um propósito, o inferno vai se levantar. A fúria de Satanás, logicamente, vai se manifestar para impedir que você alcance os seus objetivos. E eu posso dizer, sem errar, que muitas pessoas perdem-se no caminho ou na ida de encontro aos seus objetivos.
Levantam-se pessoas, levantam-se enfermidades, levantam-se obstáculos espirituais, como nós vemos aqui nesse texto que lemos. Então, a primeira coisa é entender o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo de número 7. Ele começa dizendo: não andeis ansiosos por coisa alguma. E ele termina dizendo, no versículo 7, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando nós estamos diante de um confronto espiritual, quando nós estamos diante de um obstáculo, a mente e o coração são os maiores opositores à nossa vitória. São os maiores obstáculos a serem vencidos através da nossa fé. Nem sempre é o nosso adversário que nos coloca em derrota, em fracasso, ou às vezes paralisado diante da bênção de Deus oferecida. Nós começamos a olhar as limitações para alcançar aquele objetivo. E é nessa hora que o nosso pensamento, que a nossa mente, o nosso coração precisa estar alicerçado, guardado em Deus, como Paulo descreve na sua carta aos Filipenses. Precisamos alcançar a capacidade de ter descanso em Deus, não apenas fisicamente, não apenas mentalmente, mas em situações espirituais. Naquele momento que a sua mente não para quieta. Naquele momento que você quer parar de pensar naquela afronta, quer parar de pensar naquela situação que ocorreu lá no seu trabalho, no seio da sua família, mas é a noite inteira virando para o canto, virando para o outro canto, e aquele pensamento não quer se apartar da sua vida. É nessa hora que nós precisamos pegar esses pensamentos, essas situações que estão confrontando a nossa fé, e como diz Paulo em 2 Coríntios, levar cativo a nossa mente à obediência de Cristo, senão nós vamos fazer besteira. Senão nós vamos falar aquilo que não devia falar. Senão nós vamos até mesmo chatear alguém, confrontar a pessoa ou até mesmo confrontar a nossa fé e murmurar diante de Deus porque as coisas não estão saindo como a gente quer. Não podemos tirar os olhos da promessa de Deus. Então, essas circunstâncias, as tribulações, as coisas em redor, não pode escravizar sua mente, escravizar seu coração, nem seu pensamento. Senão você não vai, de maneira nenhuma, progredir, não vai conseguir orar, não vai conseguir ler a Bíblia. Tem pessoas que passam até mesmo tempos sem até se alimentar, e nós vamos ver aqui na palavra de Deus. Pessoas que diante da tribulação, elas são pessoas que, de certa forma, deixam se levar pelos acontecimentos. Não é fácil conseguir essa estabilidade em Deus, mas é possível. Não é fácil, mas é possível. Descansar em Deus no momento da sua luta, no momento da sua dificuldade. Nós vemos em Atos capítulo 27, eu quero que você abra comigo. Paulo tinha um propósito também dado por Deus. E qual propósito era esse? Chegar até Roma e dar testemunho do Evangelho em Roma. Olhe bem o que Paulo enfrentou, para a gente entender a figura de linguagem que a Bíblia traz para a tempestade.
Veja aí Atos 27, Atos capítulo 27, versículo de número 9. Paulo iniciou a sua viagem a Roma. Ele tinha que estar lá para dar testemunho do evangelho ali em Roma. Ele vai estar até o fim da sua vida morando numa casa alugada, testemunhando e operando maravilhas através do evangelho de Cristo. Mas nesse percurso ele enfrenta também uma grande tempestade. Olha o que diz o versículo 9. Decorrido muito tempo, e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o jejum, Paulo os advertiu, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Então, diante de qualquer circunstância, diante de um desafio de mudança, ainda que seja mínima na nossa vida, nós enfrentamos dificuldades. Ainda que seja uma mudança que vai ocorrer conosco mesmos, nós temos dificuldades para mudar. Então, aqui nós vemos que essa tempestade, assim como Jesus precisava chegar na outra margem e Paulo precisava chegar a Roma, todos eles enfrentaram essa mesma situação, mostrando à Bíblia os obstáculos, mostrando à Bíblia os perigos, mostrando à Bíblia as lutas, as adversidades que se tem para permanecer firme no Evangelho e alcançar as bênçãos de Deus. Andar com Deus significa não ser servo das dificuldades, da ansiedade ou da necessidade de provar os valores através do nosso desempenho ou da nossa força. A necessidade, às vezes, de querer fazer, de querer mostrar-se forte diante de uma dificuldade não é no confronto, não é na situação física, a aquisição dessa força e desse poder. Nos momentos de maior dificuldade, eu sei, e é difícil orar, mas é o único lugar, é a única arma que como cristão você deve usar. Porque Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais. Ah, pastor, mas na hora daquela luta, daquela adversidade, a mente fica atribulada e a gente não consegue nem orar. A gente não consegue se concentrar. Utilize-se de métodos. Coloque um fone de ouvido com um hino que glorifica a Deus, se ajoelhe e clame pelo Senhor, que essa dificuldade vai ser vencida. Procure métodos que te auxiliem quando a sua mente, o seu coração entrar num tipo de tribulação como essa que estamos dizendo. Tribulações que apavorou até quem estava acostumado com o mar. Nós sabemos que os discípulos de Jesus, grande parte deles, eram pescadores. Estavam acostumados com tempestade. Só que essa tempestade era diferente. Eram obstáculos espirituais que, de certa forma, traziam um grande desafio para a fé daqueles que estavam com Jesus. Daqueles que viram sinais e prodígios praticados por Jesus. E às vezes a gente chega até a pensar que se nós vivêssemos no tempo em que Jesus estava aqui presente, nossa fé poderia ser maior. Porém, a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que não veem e que não chegaram a ver o que Jesus realizou e hoje creem.
A fé é algo que Jesus chegou a dizer que se a tivermos do tamanho de um grão de mostarda, ele disse que ela é capaz de remover montes. A fé sobrenatural no nosso coração é que nos leva a andar firmes, olhando sempre para o propósito de Deus. E tem até uma máxima, um ditado no meio dos cristãos: quanto maior a luta, maior é a vitória. Quanto maior é o desafio, maior é a vitória. Só que as pessoas hoje estão se acostumando a criar as suas próprias lutas, as suas próprias adversidades. Em vez de orar, em vez de buscar a Deus, em vez de buscar aconselhamento com as lideranças, com os irmãos que ali elas consideram capazes para aconselhá-las. Nós vemos pelas redes sociais o confronto que é entre irmãos, igrejas, líderes e todos aqueles que estão envolvidos na obra de Deus contra si mesmos. A oração é a única arma que é capaz de destruir, irmãos, esse descontrole emocional e espiritual que hoje nós estamos passando por ele. Porque não é fácil, volto a dizer, como disse no início, alcançar a maturidade espiritual. Mas é necessário. É necessário envolver a nossa mente com as coisas de Deus. É necessário estar tomada a nossa mente por aquilo que Deus nos prometeu, nos confiou a fazer, a realizar, olhando sempre para a vitória de Jesus ali na cruz. É necessário. Hoje em dia as redes sociais revelam um alto nível de descontrole emocional e espiritual quando se trata de crentes e de uma dependência exacerbada de aprovação. Existem lutas e adversidade de crentes que chegam até mesmo ficar sem falar com o irmão. Se por acaso ele fizer uma postagem, o irmão olhar e não curtir. Olha a necessidade de aprovação dessa geração. Pessoas que não colocam suas postagens com o intuito de ensinar, não são todas, mas em grande parte a maioria delas. Colocam as suas postagens em detrimento de alcançar a sua satisfação pessoal. E então, se ela está num grupo, se ela está ali formando uma rede de amigos, de amigas, e ninguém curtiu, ela fica chateada, ela briga. Ela começa a pensar: o fulano não gosta de mim, a fulana não gosta de mim, a ciclana não quer eu perto dela, a beltrana não quer que eu faça mais parte desse grupo ou dessa rede social. É uma mentalidade que está faltando Cristo, está faltando aquilo que a palavra de Deus diz: guardar a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não se importe com isso. Não se importe com o que as pessoas estão dizendo. Basta você olhar para a sua procedência. Aquilo que falaram acerca de você procede. É isso mesmo que está relacionado à sua nova vida cristã? Porque todas as vezes que nós quisermos tirar satisfação acerca daquilo que alguém falou, nós estamos descendo ao mesmo nível daquela pessoa. E é por isso que nós precisamos saber governar a nossa vida em momentos de dificuldades. Principalmente na hora
da sua luta, na hora da sua adversidade, na hora que alguém te calunia, na hora que alguém se levanta contra você, não olhe para esse momento, olhe para o propósito que às vezes Deus colocou no seu coração dias anteriores. Olhe para o alvo que você decidiu alcançar quando você começou o seu propósito de oração em cima daquilo que você definiu diante de Deus. Porque esses discípulos, eles ouviram, seguiram a Jesus, colocaram ele no barco, mas quando veio a tempestade, quando veio a dificuldade, todos eles ficaram atribulados. Então, a segunda coisa que nós temos aqui para os irmãos é a autoridade espiritual se exerce em paz com Deus, ainda que haja conflitos diante da sua vida. Paulo diz algo muito interessante, eu quero que você leia comigo e se puder marcar Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. O diabo é um estrategista, irmãos. Então, nós temos que usar a palavra de Deus. Se Jesus, sendo ele Deus, claro, e 100% homem, ele sempre se utilizou da palavra de Deus, por que nós vamos negligenciar isso? Olha o que diz Romanos, capítulo 12, versículo de número 17. Romanos 12, versículo 17. A ninguém pagueis mal por mal. Procurai fazer o que é certo diante de todos. Se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Versículo 21 agora. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Não é fácil. Isso não é tão simples como parece, ou como está escrito aqui. Porque nós temos dentro de nós algo que sempre quer resolver a situação levando vantagem em tudo. Dificilmente nós seremos confrontados e, se não for pelo Espírito Santo, nós deixaremos de responder. Dificilmente nós, quando ouvimos que alguém ou que algo mal está sendo falado ou dito a nosso respeito, dificilmente nós vamos nos aquietar ou nós vamos entregar, como Paulo diz aqui, nas mãos de Deus. Porque nós somos seres humanos e nós temos a tendência, de certa maneira, a nos defender das coisas que se levantam contra nós. Agora, olhe bem o que eu coloquei em cima como referência. A autoridade espiritual se exerce em paz com Deus. Aí você consegue trazer a resposta certa, consegue se livrar daquele problema, daquela dificuldade, sem ser atribulado, sem, de certa forma, se envolver com a tribulação daquela pessoa atribulada. Porque existe crente atribulado, existe pessoas atribuladas. Parece que são elas que entram no diabo, não é o diabo que entra nelas. E elas vêm te atormentar, elas vêm te perturbar. Aí tem que expulsar a pessoa do diabo. Já pensou? Tem gente assim. E você deve conhecer muitos. Que às vezes você corta até volta na rua porque são pessoas atribuladas. Se você não tiver paz para resolver a tribulação, você fica atribulado também. Olha Gálatas capítulo 6.
tudo pertinho, para você ir marcando aí e depois meditar. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6, versículo de número 1. Olhe bem o ensinamento desse homem de Deus chamado apóstolo Paulo. Se algum de vós, olhe bem, Gálatas 6, 1, for surpreendido em alguma falta, ou se algum irmão for surpreendido em alguma falta, depende da tradução, vós que sois espirituais. Veja bem o ensinamento de Paulo. Deveis conduzir essa pessoa com espírito de mansidão. Tem a tradução que diz humildade. Agora vem a força e a autoridade desse versículo. Olhando para ti mesmo, para que não seja também tentado. Por isso nós temos que ter cuidado com aquilo que chega até nós. E nós vemos isso dentro de um marco, como as situações são diferentes. Enquanto os discípulos estão atribulados, com medo, desconfiando até da proteção de Jesus, Jesus está dormindo no final do barco, na popa, tranquilo, porque ele sai com um propósito, ele sai definido dentro do seu coração naquilo que Deus tem para ele. Então é o que o salmista diz: 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita. Se o propósito continua a única opção na sua mente de alcançar, você não será atingido. Porque você tem um alvo, você tem uma meta. Porque a maioria das tribulações que chegam até nós é para você perder o alvo. É para você perder a meta. Nós que somos, pela graça de Deus, pastor de igreja, a gente sabe quantas pessoas atribuladas chegam na gente e falam: pastor, não quero mais isso. Por quê, irmão? Por causa disso. Por quê, irmã? Por causa daquilo. É nos momentos da tribulação que nós não devemos procurar falhas, erros ou porquê da situação. Volto a dizer, você deve orar. Você deve olhar para ti mesmo, para que não seja também tentado. Se você não consegue conduzir aquela situação, leve até alguém que possa conduzi-la para você ou com você. Paulo é bem enfático nisso. Mas olha, irmão, se alguém ou se algum de vós for surpreendido, a minha tradução diz assim, em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de mansidão, por causa do perigo que é as situações atribulosas que o diabo fomenta no meio do povo de Deus. Às vezes, sem que se perceba, a pessoa entra numa situação que não era para ela.
A pessoa entra debaixo de uma circunstância que vai tirar o sono dela, mas não era algo para ela. Não tinha nada a ver com aquilo que ela pensou ou com aquela seta que ela recebeu das trevas. Por isso é necessário vigilância quando as coisas começam a virar do avesso. Atos 27. Olhe bem, versículo 33 agora. Atos 27. Vamos lá para a tribulação. E os companheiros de Paulo também estavam. Atos 27, versículo 33. Versículo 33, olhe bem. Paulo diz assim: enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem algo, dizendo a eles: hoje já é o 14º dia que esperais e permaneceis em jejum sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isto, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e, partindo-o, começou a comer. Então isso é algo comum. A pessoa diante de luta, de adversidade, ela querer desistir, ela não dormir, ela não conseguir pegar no sono, outros ficam sem comer. Olha aqui, mais de 200 homens que estavam com Paulo, contando com toda a tripulação, Paulo, ali o timoreiro do navio e os outros que estavam ali seguindo com Paulo essa viagem. Estavam todos desesperados diante daquela grande tempestade que atingiu o navio. Desesperados, cada um tentando salvar a sua própria vida ao seu modo. A Bíblia narra que alguns desceram até pelo bote salva-vidas e se empenharam dentro do mar, mas Deus apareceu numa visão a Paulo, e disse para ele que não se perderia nenhuma só alma daquela embarcação. Diz a palavra de Deus que o Senhor falou para Paulo: eu te dei a todos os homens que estão contigo, nenhum deles se perderá. Então Paulo fala que eles poderiam voltar a se alimentar, deixar que aquela tribulação agora se aquietasse por uma promessa de salvação dada por Deus. Ele chega a dizer que um anjo de Deus lhe apareceu à noite. Então, enquanto aquelas pessoas estavam atribuladas como os discípulos no barco, Paulo também estava num barco, aonde ali as pessoas totalmente perturbadas em sua emoção, em sua vida corriqueira. Ele, um homem espiritual, estava tranquilo, guardado por Deus, porque tinha um propósito. Ele sabia que tinha que chegar lá em Roma, porque quem lhe disse foi Deus. Então, não somente a vida dele, mas também a vida de mais 200 pessoas foram salvas por causa da fé de Paulo. Assim como Jesus, quando está ali no barco, é perguntado a ele: não te importa que perecemos? E a Bíblia diz que Jesus levanta-se, repreende o vento, diz para o mar: aquieta-te, e tudo se faz bonança. Normalmente volta a ser aquilo que era quando saíram para essa viagem. Mas Jesus faz a pergunta: vocês não têm de fé? Porque a nossa fé não é provada, irmãos, aqui no culto. Você não vai ser provado aqui no culto. Pode até ocorrer uma provaçãozinha aqui,
com alguém, com a palavra, com algum pensamento que pode surgir aí. Mas você vai ser confrontado, volto a dizer, quando você traçar um objetivo. Quando você traçar uma linha e começar a perseguir aquilo que você quer alcançar, o diabo vai se opor. Ele vai se opor, assim como fez com Paulo, assim como fez com Jesus. E aqui eu posso até mesmo fazer uma referência para você não se enganar. Aqui eles não estavam fazendo jejum, não. Lá no versículo 9 que eu li, era o jejum. Tinha passado já alguns dias do jejum anual dos judeus. Paulo fez uma marcação ali da sua viagem. Agora, aqui eles estavam sem comer, sem dormir, por causa da situação que estavam enfrentando. Estavam com medo de perder a sua vida, e eu tenho que acreditar que isso é real, porque diante de uma tempestade, diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, aonde envolve risco de vida, nós não vamos pensar em dormir. Nós não vamos pensar em situações, às vezes, que vai abastar a nossa vida física ou matar a nossa fome. Às vezes nem fome temos. A palavra aqui foi traduzida para jejum, foi traduzida em algumas traduções por até mesmo vigília, mas não era oração. Não era consagração. Eles estavam praticamente esperando que aquela tempestade passasse. Aí entra a autoridade de um homem de Deus, que conhece os propósitos de Deus, que chega ali com mansidão, que chega ali com vigilância e diz para eles: a vida de nenhum de vós se perderá. E é interessante que aqui só faltou suco para Paulo fazer uma ceia. A Bíblia diz que ele ergueu o pão e deu graças. Uma atitude comum de Jesus para confortar as pessoas que estavam em tribulação. Essa é a nossa tarefa. Por isso nós precisamos procurar cada vez mais aquela palavra que o profeta diz: sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. O mundo não tem essa paz que você tem. Nós lemos João no culto passado e volto a falar, João 16, versículo 33. A minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Não vou-la dou como o mundo dá. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse Jesus. O mundo precisa, aqueles que não conhecem a Cristo, precisa dessa autoridade espiritual que Jesus nos entregou para novamente passarem a confiar em Deus, a acreditar em Deus. Agora, quando você olha, irmãos, o quão mal e ruim é o testemunho das pessoas, falando de igrejas, falando de lideranças, falando do irmão, falando disso, daquilo, convidando as pessoas até mesmo a deixar esse ambiente eclesiástico, são pessoas atribuladas. São pessoas que vão produzir no nosso coração tribulação. Então nós devemos ficar longe disso. O exercício da autoridade espiritual está em Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Eu vou ler aqui para você, se você quiser procurar aí. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Aí está falando de autoridades civis, militares, autoridades eclesiásticas. Porque não há autoridade que não venha de Deus. Por que que não há? Porque Deus é a fonte de toda autoridade. Ninguém conheceria esse princípio de autoridade
se não houvesse em Deus esse princípio. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Então, está falando de autoridades físicas, de autoridades que nós encontramos todos os dias aí diante das nossas vidas, dos nossos afazeres, mas conduz a meditação nessa noite ao princípio de autoridade que também recebemos de Deus. A autoridade que você recebeu de ser um embaixador, uma embaixatriz de Cristo aqui nessa terra não pode ser usurpada. Não pode ser ignorada. As pessoas precisam saber que nós somos o sal, que nós somos a luz desse mundo. Agora, como que elas vão saber isso? Se nós nos portarmos semelhantes a elas. Então é diante da luta, é diante da adversidade, que se conhece o princípio de autoridade e quem é que está no governo da sua vida. Se é o seu eu, se é a palavra de Deus, ou se são as circunstâncias. É isso que nós devemos entender no que a palavra de Deus nos fala nessa noite, porque os discípulos não compreenderam. E o texto final, lá de Marcos, capítulo 4, versículo 41, nos prova isso. Olhe bem o que diz. Eles ficaram espantados, apavorados, e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Um dia Pedro disse que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porém, quando nós olhamos aqui, nós entendemos que para eles, Jesus não era tudo aquilo que ele ensinava. Porque quando viram Jesus falar com o vento e falar com o mar, repreendendo aquela tempestade, causou espanto neles. Que homem é esse? Quem é esse? E às vezes a gente olha e fala: nossa, mas que incredulidade desses discípulos. E quando nós nos colocamos aqui nesse barco? E quando nós, diante das dificuldades, queremos largar tudo? E quando nós, diante das adversidades, começamos a murmurar? E quando nós somos confrontados, confrontamos também, e se possível difamamos, caluniamos, nós não estamos na mesma condição deles? Estamos. Porque se eles realmente crescem, como creram depois, eles não teriam medo, não teriam insegurança, saberiam quem era que estava no mar. E é isso que nós precisamos saber. Uma vez, Jesus perguntou a eles: o que o povo diz a meu respeito? O que dizem eles quem eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Outros dizem que é Elias. Teve em outro evangelho que disseram até que era Jeremias. Aí Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? É no momento da luta, é no momento da adversidade, é no momento da sua impossibilidade que você precisa de Deus. Que você precisa saber e ter certeza de quem é o Deus que você serve.
Então entramos no ponto final. Se realmente Deus falou conosco, e Ele fala, ninguém pode impedir aquilo que Ele disse que vai fazer. Ninguém. Se Ele falou que vai fazer, a palavra de Deus é a última palavra. Se Ele falou que vai te levar a tal circunstância, a palavra de Deus é a palavra que permanece. Porque quando nós lemos o livro de Números, lá está escrito que Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Eu posso dizer alguma coisa para você, e de repente lá no meio do caminho, você se preparando para aquilo, eu disser para você, voltar até você e dizer, não vai ser, não vai dar para ser agora, você aguarda mais um pouquinho, você me desculpa, mas mais para frente você pode chegar lá onde eu falei que você ia chegar. Agora Deus não. Se Jesus falou que Ele ia passar para outra margem, Ele ia chegar na outra margem. Então nós vemos que se realmente Deus falou, ninguém vai impedir. Essa era a segurança de Jesus e também de Paulo em momentos de tempestades e obstáculos ocorridos na sua caminhada. Porque não pense você, e é fácil chegar até onde você chegou, só você sabe. Jesus determinou o destino de todos quando disse, passemos para a outra margem. Passar para a outra margem e logo entraram no barco, diz a palavra de Deus, e empreenderam uma pequena viagem, mas assim que entraram, começou as lutas, veio as dificuldades, veio as adversidades. Então nada pode deter, irmãos, alguém que está determinado a fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Só há uma coisa que pode parar você. Aquilo que realmente nós entendemos, conhecemos e vemos muito. O retrocesso. Você desistir de continuar. Você desistir de avançar. Pessoas que se acomodam, pessoas que retrocedem. Essas pessoas, elas se frustram diante dos problemas. O texto que nós lemos fala de autoridade espiritual, sim, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. O problema todo está não no início, mas no cumprimento do propósito. É entre o início e o cumprimento que existe uma multidão de problemas para fazer com que eu e você afaste do alvo, saia do princípio. A libertação desse gadareno, você sabe, envolvia o quê? Uma legião de demônios que não queriam sair daquela província. E existe pessoas hoje que não acreditam nos demônios. Mas você que já conhece a história sabe que ali naquela província existia uma legião de demônios que não queria sair daquele lugar, porque quando Jesus chega lá e expulsa os demônios daquele gadareno, eles falaram para Jesus: não nos mande para fora dessa região. E então Jesus permitiu que eles entrassem numa manada de porcos. Olha que palavra Jesus ensina para nosso aprendizado. Diante dos obstáculos, sempre vai haver ação dos demônios. Ah, pastor, mas ela em casa, com meu filho, com minha filha, a luta não é contra carne nem sangue. Ah, pastor, é no meu trabalho, contra as pessoas que trabalham comigo, ficam se levantando contra a minha vida. Ah, pastor, eu estou quase abandonando, eu estou quase saindo. Não é contra carne só, senão todos os seus propósitos e alvos a serem alcançados
escuta o que eu estou te dizendo, vão ser impedidos. Porque basta ele encontrar um ponto fraco. E ele vai agir sempre no mesmo ponto fraco. Toda vez que nós desistirmos do alvo, nós estamos dando causa ganha ao nosso adversário. A visão precisa ser uma visão de líder ou de pessoa madura para lidar com estruturas espirituais que se manifestam nesse mundo. Tudo por trás de qualquer atitude, ação ou palavra tem um espírito. Palavra de crente tem o Espírito de Deus agindo. Palavra de descrente tem espíritos malignos agindo. Então é onde nós precisamos vigiar. Jesus não estava se incomodando com as tribulações. Marcos 4:38 diz, ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Tranquilo. Eu não perco noite de sono por causa de problema. E olha que são muitos. Aí, minha esposa, que é a que mais pode testificar isso. Eu deito em paz e logo pego no sono. Vou perder minha noite de sono por causa de dificuldades, de problemas, por causa de levantes, por causa de calúnias, por causa de difamação. Não. Porque se eu der lugar para essas entidades que ficam soprando a forma que devemos agir na nossa mente, a pessoa atravessa a noite acordada. Coloco lá uma mensagem, coloco um foninho de ouvido, passa 15 minutos da mensagem, vou resolver no outro dia. Não deixa a dificuldade tirar o seu sono, não. Não deixa as tribulações tirar o seu sono, não. Porque isso vai ocasionar tribulação interna. Isso vai ocasionar fraqueza espiritual. A maturidade do líder para lidar com estruturas espirituais que se manifestam nessa vida vem com o tempo de exercício em sua função e vai mostrar o quanto ele sabe, o quanto ela sabe e compreende as coisas de Deus e as coisas das trevas. Jesus estava tranquilo. Paulo chega a dizer, porque Deus era com ele. Paulo, diante da tribulação, para a gente não pensar assim, mas era Jesus. Paulo estava tranquilo. Ele sabia que ele tinha que pôr o pé lá em Roma, independente do que o diabo fizesse, independente do que os homens fizessem, tinha um propósito para ele lá em Roma. Então, é aquilo que eu falo, Paulo, só para frente, só em direção ao alvo. Concluindo, o diabo vai sempre tentar te confundir ou fazer você se manchar nas regiões celestiais. São estratégias. O inimigo trabalha com estratégias. É impressionante como ele faz. É a pessoa que é confrontada aqui, em uma certa área, às vezes ela muda até de cidade, muda de igreja, chega lá na outra cidade, passa algum tempo, ela vai receber um confronto naquela mesma área. Por quê? Porque é um exército espiritual lutando contra a nossa vida. Por isso que nós devemos transpor os obstáculos, senão o mesmo que te impede, aqui ou em qualquer lugar que você está, vai te impedir aonde você for. Então nós devemos ficar atentos
devemos trazer para o campo espiritual a nossa batalha. Devemos entender que é através da oração, através da leitura da palavra, volto a dizer, através de aconselhamentos, que você vai alcançar a sua vitória. E você vai alcançar os seus objetivos. Senão a pessoa fica andando de um lado para o outro. E a gente, eu sempre falo isso, a gente deve evitar o máximo de frustração na nossa caminhada. Porque frustrações causam, às vezes, manchas na nossa alma. E o diabo é mestre de pegar sempre aquele ponto lá na frente e levar lá atrás para tecer ele de novo. Então, diante dessa mensagem, diante dessa palavra, a Bíblia nos mostra que nós estamos com aquele que João diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sempre acredite nisso. Nunca acredite naquelas mensagenzinhas que vêm na mente, você não vai conseguir, você não vai dar certo ali, você não vai dar certo aqui, você não pode, você não tem nenhuma capacidade para alcançar isso ou aquilo. Quem é que está te dizendo isso? Não é Deus. Não é Deus. Porque em nenhum momento da palavra de Deus você vai encontrar ele falando, você não consegue. Em nenhum momento da palavra de Deus, em nenhum livro da palavra de Deus, vai estar escrito assim, ó, desista porque você não tem mais jeito. Não. Essas não são as palavras que nós devemos absorver. É só para frente. Guarde isso no seu coração, porque a palavra de Deus nos mostra que a estrutura, a maturidade espiritual de um crente se manifesta diante das lutas. É por isso que Deus permite as nossas adversidades, para que a nossa alma se fortaleça cada vez mais nele. Amém? Isso é importante para a sua vida. Acreditar que tudo é possível ao que crê. São coisas que nós temos que olhar, né? E ver como que o ímpio às vezes se empenha nessas coisas e chegam aonde tem que chegar. São pessoas que projetam sua vida, que arquitetam seus planos e ali renunciam coisas que de certa forma vai afastá-los daquilo e chegam aonde determinaram chegar. Aqueles que não chegam é porque se distraem no caminho, se perdem no caminho. E aí não vai chegar a lugar nenhum. Né? Os anos vão se passar. Olhe bem, nós já vamos entrar no meio do ano quase. Mês 5 já está chegando aí. Ó. Daqui a pouco é meio do ano, daqui a pouco é fim de ano, daqui a pouco é culto de ano novo novamente. Aí você vai olhar e vai dizer, o que eu fiz esse ano? Por isso, só para frente. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero deixar alguns avisos aqui para os irmãos. Hoje